nós traduzimos isso para o grego, ou até mesmo sobre ofensas, nós acabamos de ler que isso significa uma armadilha. Nós sabemos que durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, tudo que o diabo pode fazer para tentar nos paralisar e nos tirar da presença de Deus, ele vai fazer. O diabo, ele arma todos os dias várias armadilhas para nos aprisionar. E de todas as armadilhas que nós temos que tomar cuidado nas nossas vidas, nessa noite eu quero falar sobre a armadilha da ofensa. E a Bíblia fala que é impossível que a ofensa não ocorra, ou seja, não tem como nós vivemos esse mundo sem sermos ofendidos. Essa é uma armadilha poderosa que o diabo usa para nos aprisionar. E aqui eu fiz uma pergunta: quem nunca foi ofendido por alguém? E tem pessoas que estão ofendidas e que nem percebem que estão ofendidas. Tem pessoas que estão aprisionados pela ofensa e nem percebem que vivem nessa prisão. Porque elas estão tão presas em si mesmo, pensando: coitadinha de mim, por que fizeram isso comigo? Por que justamente comigo? Porque eu nunca fiz nada para merecer, né? Eu sou tão boa, eu não faço mal para ninguém. Então ela está tão presa em si mesmo que ela está aprisionada pela ofensa e ela nem percebe. Mas quando nós conversamos com essas pessoas, ou quando nós ouvimos essas pessoas, nós percebemos que há algo dentro dela, que há algo na sua alma. E a nossa alma é o lugar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A nossa alma, ela é como um carbono, tudo que encosta fica marcado. E às vezes nós temos alguns sentimentos limitadores que são causados por feridas na nossa alma. Algumas pessoas são ofendidas por natureza. Eu não sei se você conhece gente assim, mas que você precisa pisar em ovos para falar com ela. É uma pessoa que tudo que você fala, ela vai achar que é outra coisa. Uma pessoa que se você... qualquer direção que você dá, qualquer conversa que você tem, ela já vai achar que você pensou, que você estava dando uma indireta para ela. É uma pessoa que pensa que o mundo inteiro conspira contra ela. É uma pessoa que está ali, de repente ela vê alguém conversando ali do lado e ela acha que está falando dela. Ou às vezes a gente... Vamos colocar a igreja, porque a igreja é o lugar onde mais os milindres da nossa alma vêm à luz. Porque se você fica ofendido com o teu chefe, você vai trabalhar, você não deixa de trabalhar. Mas quando nós estamos ofendidos com o irmão da igreja, a gente para de vir na igreja. Então, às vezes a gente chega na igreja e passou uma irmã e fez pouco caso de você. Aí a pessoa já pensa: pronto, olha lá, essa irmã nem me deu bola, nem me deu graça. Paz é assim mesmo, porque eu não tenho nada, porque eu não sou nada. Por isso que ela não prestou atenção em mim. E eu, queridos, eu sou uma pessoa que eu não enxergo. Eu não enxergo. E eu não gosto de usar óculos, porque eu não sei usar óculos. É uma coisa que me incomoda. Então eu enxergo até a terceira fileira. Para lá eu já não vejo. É vulto. Então eu tenho que forçar muito para ver. Se na rua você passar por mim e me cumprimentar, provavelmente eu vou entender que é você depois de 3, 4 quadras depois. Aí eu vou falar: meu Deus, é o irmão lá. Então às vezes as pessoas se ofendem porque elas acham que a gente está fazendo pouco caso, porque essa pastora é metida mesmo, né? Nem cumprimentou, nem viu. E graças a Deus nós já estamos num tempo aqui na igreja que a gente não conhece todo mundo. Você conhece todo mundo? Eu não conheço. Esses dias eu fui... A Débora está aqui? Débora, não enxergo, não, né? Esses dias eu fui levar uma roupa para Débora. E eu já comecei a conversar com ela. Ela falou: não, estou pouco tempo aqui. Ela falou: mas eu já te vi pregando lá na igreja. Eu falei: já? Você vai lá? Ela falou: já faz um mês que eu estou indo lá. E eu não vi ela. Eu falei: oh, Jesus. Então você pensa... Se é uma pessoa que é melindrosa, não vou nessa igreja, esses irmãos não cumprimentam a gente, não conhecem a gente, passa por nós e não fala nada. Às vezes eu não enxerguei, às vezes realmente eu não associei o seu rosto com a pessoa. Ou às vezes a gente chega no culto: gente, eu não sei você, mas eu tenho os meus dias maus. Tem dias que eu tô bem, que eu não tô legal. A Alice faz 2 noites que tá com febre, não durmo direito, a gente dorme e acorda toda hora. Então às vezes o irmão não tá bem, ele tá no dia mau. E aí a gente pega esse irmão no dia mau. E aí nós ficamos ofendidos. Nós ficamos ofendidos porque não cumprimentou direito. Nós ficamos ofendidos porque deu uma direção de uma maneira ríspida. Nós ficamos ofendidos porque a pessoa falou e não colocou purpurina na palavra. Ela tinha que ter colocado purpurina para falar comigo. Quem ela pensa que ela é para falar comigo desse jeito? Mas essas pessoas, não estamos aqui para julgar, muito pelo contrário, nós estamos aqui para descobrir a causa, o porquê que essas pessoas são assim.
Porque essas pessoas geralmente são pessoas que vêm de traumas na sua alma, de traumas de rejeição. Foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado pela mãe, foi rejeitado pelo cônjuge, foi trocado pelo cônjuge, ou ela foi ferida por uma amizade, ou uma pessoa que tem uma alta rejeição, ela se acha magra demais, ela se acha gorda demais, ela se acha feia, ela não se acha bonita, ela acha que ela se veste mal. Ou seja, são vários sentimentos limitadores que o inimigo usa para nos aprisionar. São vários sentimentos limitadores que o diabo usa para nos paralisar, porque esses sentimentos nos paralisam, essas armadilhas nos paralisam. O que é armadilha? A armadilha é aprisionar, ela não consegue sair, ela não consegue fazer nada. E é essa arma que o diabo tem usado, e isso dentro da igreja, muito mais dentro da igreja. Nós vamos ler alguns textos aqui que Jesus não estava falando com ímpios, Jesus estava falando com servos, ou seja, com pessoas que o conheciam, com pessoas que o seguiam. São pessoas que estão aprisionados às ofensas, aprisionados à maneira como o outro trata ela. E muitas vezes nós estamos aprisionados e não percebemos. E é exatamente isso que o diabo quer fazer conosco. Ele quer nos deixar lá bem quietinho, bem aprisionado, para que a gente não frutifique, para que a gente não cresça, para que a gente não viva aquilo que Deus tem para nós. É isso que Ele quer fazer conosco, mas essa é uma noite de libertação, amém? Jesus vai nos libertar de todo o cativeiro da ofensa, de todo o cativeiro da rejeição, de todo o cativeiro de não sei o que você passou, eu não sei como é a tua história, eu não sei quem te ofendeu, eu não sei o nível da tua ofensa, mas eu sei que nessa noite Jesus está aqui para nos curar, nos libertar, restaurar a nossa história, nos tirar desse cativeiro, quebrar todas as cadeias e nos levar para um lugar que Ele tem preparado para nós, amém? Eu quero nessa noite que você entenda o perigo que é nós ficarmos aprisionados nesse lugar. Então nós somos feridos de uma maneira inevitável. E geralmente nós somos ofendidos e feridos porque nós criamos expectativas demais sobre as pessoas. Uma mulher, quando ela é traída, o esposo, quando ele é traído, ele se fere porque ele cria uma expectativa de ser cuidado, de ser amado, de ser respeitado, de ser ajudado. E de repente aquela expectativa é quebrada, ela é despedaçada. O pai com o filho cria uma expectativa, a gente gera o filho, a gente cria o filho, né? A gente projeta algo para o filho, de repente ele cresce. E aí ele escolhe o caminho que ele quer seguir, e o caminho é contrário àquilo que nós criamos ou pensamos para ele, e aí nós nos frustramos e ficamos ofendidos. Por quê? Porque nós criamos expectativas demais com o outro. E aí nós vamos sendo feridos. E muitas vezes nós é que criamos essa expectativa, o outro nunca demonstrou que teria essa possibilidade. A ofensa, ela sempre vem de quem nós mais amamos. Quanto mais a sua proximidade, quanto maior a sua intimidade com alguém, maior vai ser o estrago da ofensa. Em Salmo 55, no versículo do 12 ao 14, diz assim: não é apenas um simples inimigo que me insulta, e eu suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, porque dele eu me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Então, a ofensa, ela vem de quem nós menos esperamos. A palavra fala assim: não é qualquer pessoa, não é meu inimigo, porque se fosse meu inimigo eu me defenderia. Se fosse aquele a quem eu não conhecia, não me faria tão mal. Mas é você, meu amigo íntimo, aquele que caminhava comigo, você me feriu. Então a ofensa, ela sempre vai vir de quem nós mais amamos. Se uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa que você nem liga te ofende, fala que você é isso, que você é aquilo, né? Às vezes chega alguém e fala: você é um péssimo pai, você é uma péssima mãe. Se você não conhece essa pessoa, tanto faz. Mas se isso vem de dentro da tua casa, de pessoas que você ama, isso tem o poder de te ferir muito mais. Porque quanto maior a intimidade e a proximidade, maior a dor da ofensa.
Então, é algo inevitável. A Bíblia vai falar assim, isso vai acontecer sempre. Estejam sempre preparados. Estejam sempre atentos. Guarde o seu coração, por quê? Porque a ofensa é inevitável. Guarde o seu coração, porque é inevitável que as pessoas te firam. É inevitável que as pessoas te chateiem. Como é inevitável que muitas vezes nós ofendemos outras pessoas. E às vezes nós fazemos isso e nem sabemos que fizemos. Às vezes nós damos uma direção para uma pessoa e a outra pessoa fica ofendida, e assim vai acontecer. É dessa maneira que vai acontecer. Não tem como nós fugirmos disso. Só que a Bíblia vai dizer que nós devemos sempre perdoar as pessoas. Em Provérbios 19:11, nós estamos falando sobre sabedoria, e esse versículo vai falar sobre isso. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Então, nós não podemos mudar o nosso passado, nem podemos mudar o posicionamento das pessoas, mas nós podemos mudar a forma como nós reagimos diante disso. E agora talvez é a parte mais difícil para todos nós, a parte de nós perdoarmos uma ofensa. E talvez nós achamos que nós colocamos níveis de pecado, níveis de ofensa, né? Nós pensamos assim, esse aqui é um pecadinho, esse aqui é um pecadão. Aquela pessoa me ofendeu de uma maneira verbal, mas aquela pessoa me ofendeu de uma maneira moral. E aí nós colocamos níveis, nós achamos que existe diferença. Mas deixa eu te dizer, não existe diferença. Diante de Deus, pecado é pecado. Então a palavra fala assim, sábio é aquele que é generoso em perdoar, e a sua grandeza está em perdoar uma ofensa. Então aqui nós vamos começar a entender a importância de nós liberarmos uma ofensa, ou de nós perdoarmos uma ofensa. E algumas pessoas até falam, olha, você deve perdoar porque quem fica preso é você. E isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Mas muito mais do que isso, nós devemos perdoar porque um dia nós fomos perdoados. O problema é que nós achamos que o pecado do outro é maior do que o nosso. Nós achamos que aquilo que o outro falou para nós é muito mais grave do que aquilo que eu faço. O problema é que nós julgamos o homossexual, nós julgamos o adúltero, nós julgamos o assassino, nós achamos que o pecado deles é muito maior do que o meu, que carrega uma amargura, um desejo de vingança dentro do meu coração. E eu quero te dizer nessa noite que diante de Deus, pecado é pecado. E conforme eu vou sustentando essa ofensa, conforme eu vou sustentando essa dor, isso não é só a Bíblia que diz, não, a própria ciência diz que uma ofensa, quando ela não é perdoada, ela vai gerando dentro de mim uma úlcera, ela vai gerando câncer, ela vai gerando ansiedade, ela vai tirando a nossa paz. E isso vai sendo refletido no nosso físico. A pessoa não dorme direito, ela não tem paz, ela é ansiosa, ela vive em busca de vingança. E quando isso acontece dentro dos casamentos, é normal, às vezes você não está num dia legal no casamento. Isso, não sei, talvez o seu casamento seja maravilhoso, perfeito. Lá em casa tem dias que eu falo pro Michel, não fala comigo porque hoje eu não tô legal. E aí o que acontece? Ele quer saber, mas por que você não tá legal? O que aconteceu? O que eu fiz? O que não sei o que? Não fala comigo. Eu falo assim, não fala comigo porque eu vou falar e eu vou te ferir. Então, tem horas que é melhor nós nos calarmos. Aquele que refreia a sua língua, aquele que tem controle, nós acabamos de ler, aquele que tem controle no seu próprio gênio. Porque às vezes vem aquela vontade de pagar o mal com o mal. Às vezes vem aquele desejo de tomou, levou. Não é assim? Em Provérbios vai falar, o homem que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade sem muros, ou seja, ele não tem proteção nenhuma. Então todas as vezes que nós agimos sem domínio próprio, sem controlar o nosso gênio, sem controlar as nossas emoções, nós somos como uma cidade sem muro. Tudo que lançar vai te atingir. Os muros da cidade era proteção. Quando os inimigos vinham, os muros é que guardavam aquela cidade. Então a Bíblia está dizendo que uma pessoa que não tem domínio próprio, ela é como sem muro. Tudo que lança, toda seta que lança, todos os dardos que é lançado, atinge ela, porque ela não tem proteção nenhuma. Então nós precisamos aprender a lidar com as ofensas e aprender também a não ofender. Porque às vezes no nosso momento de ira, no nosso momento de dor, no nosso momento de raiva, nós perdemos o coração um dos outros.
A esposa perde o coração do esposo. O esposo perde o coração da esposa. Os pais perdem os corações dos filhos. Os filhos perdem o coração dos pais. E um coração ferido, quando ele não encontra Cristo, porque quando você não encontra Cristo, um coração ferido é um coração amargurado, é um coração aprisionado, é um coração destruído. Mas quando você encontra Cristo, o Cristo vem e nos transforma, transforma as nossas emoções, muda os nossos sentimentos. Amém, queridos? Então a falta de perdão é para quem não conhece a Cristo. Para nós que conhecemos a Cristo, nós precisamos praticar sim o perdão, não importa o nível que nós devemos perdoar. E agora nós vamos entender o porquê que nós devemos praticar esse perdão. Mateus 6,14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 18, no versículo 23. Que vai contar, Jesus está dizendo uma parábola para os seus discípulos que diz assim, até o versículo 35 nós vamos ler. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. E quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele e sua esposa, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. E o servo então com toda reverência prostou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. E quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoares cada um seu irmão. Jesus, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não é uma palavra mentirosa. E nós temos muito costume de falar as coisas e muitas vezes não cumprir. Por isso que ninguém é obrigado a prometer nada, mas quando nós prometemos, nós devemos cumprir. E talvez essa nossa cultura de prometer e não cumprir nos leva a acreditar que algumas partes da Bíblia é falada, mas que não vai acontecer. Mas essa é uma parábola muito séria e muito verdadeira. Quando a palavra fala que um devia 10 mil talentos. Eu não vou te dizer aqui certo, porque eu não vou lembrar, mas se não me engano, é equivalente a 3 bilhões de reais. Ou seja, uma dívida impagável, impossível de ser pago. E o seu conservo devia 10 denários, 100 denários, que é equivalente a 10 mil reais. Ou seja, é uma dívida pagável, não é? Uma dívida fácil de se pagar. E o rei perdoou aquela dívida de 3 bilhões. Só que essa mesma pessoa que usufruiu dessa misericórdia não foi capaz de perdoar uma dívida de 10 mil. E aqui o Senhor está nos ensinando que Jesus morreu para pagar uma dívida sobre as nossas vidas que era impagável. Não tinha o que fazer, nós já éramos condenados ao inferno. Não tinha mais como pagar, mas Cristo veio, morreu por nós e perdoou uma dívida impagável. Ele pagou uma dívida que não estava ao nosso alcance. E muitas vezes nós estamos como esse servo. Nós recebemos o perdão de Deus, só que nós não conseguimos perdoar aquele que nos deve muito menos. Aquele que nos ofendeu de uma maneira bem menor.
Só que a gente vive uma disputa de quem sofre mais. Você vai conversar com uma pessoa e fala: menina do céu, eu estou passando por uma situação dessa. E a pessoa fala: você não sabe de nada. E lá em casa está pior. Aí vira uma disputa de quem está sofrendo mais. Vira uma disputa de quem é mais ofendido. Nossa, mas está difícil. Está difícil no meu trabalho, está difícil na minha casa, está difícil. Ih, menino, você não sabe o que meu marido fez. A minha sogra falou isso de mim. Aí vira um muro das lamentações. Quem é que é mais ofendido? Quem é a mais sofrida da história? Quem é o mais sofrido da história? E aí Jesus está nos ensinando: vocês foram capazes de suplicar e de receber um perdão que vocês não podiam ter. E uma pessoa que talvez fez bem menos, você não consegue perdoar? E aí pior, olha só o que ele diz. Ele pega aquele servo e joga para os atormentadores. Ou seja, pessoas que iriam atormentar aquela pessoa até que ela pudesse pagar aquela dívida. E hoje, sabe quem são os nossos atormentadores? Os demônios, espíritos demoníacos que atormentam pessoas de dia e de noite. Você já viu uma pessoa amargurada ter paz? Você já viu uma pessoa ferida ter paz? Você já viu uma pessoa cheia de ofensa, cheia de vingança? Uma pessoa endurecida ter paz? Não, sabe por quê? Porque o próprio Deus é que libera, Ele autoriza esses espíritos demoníacos a atormentar essa pessoa até que ela libere perdão sobre o outro. E às vezes nós estamos com o nosso coração cheio de rancor, cheio de vingança, com sede de vingança. Não, pastor, eu perdoei aquela pessoa, mas ela não há de ser feliz. Eu perdoei, não tenho problema nenhum com ela, mas que eu queria que ela socasse a cara no chão, ralasse toda a cara. Não, eu perdoei, aquela pessoa me traiu, ela mentiu, ela me roubou, eu perdoei, mas o que eu queria mesmo é que ele quebrasse, que ele ficasse sem comida para comer. Eu perdoei, mas feliz eu não quero que ela seja. Nós estamos nessa condição. Estamos na condição de bater ou levou. Comigo é assim, falou no nível, eu subo no mesmo nível. E aí nós nos esquecemos que nós também somos pecadores. Nós nos esquecemos que nós também falhamos, cada um nas suas áreas de debilidade, cada um nos seus sentimentos limitadores. Ou aqui nós somos todos perfeitos. Porque se for, Jesus já nos arrebata, já nos leva aqui, já sobe. Será que nós somos tão bons assim como nós imaginamos que nós somos, a ponto de não abrir mão de perdoar o outro? Será que nós somos tão bons e tão honestos, tão amáveis, tão queridos, a ponto de nós não conseguirmos perdoar o irmãozinho que estava no dia mal e talvez ele falou comigo de uma maneira ríspida? E quando eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, e o Espírito Santo me tomou de uma maneira tão maravilhosa, porque toda vez que eu trago uma palavra, eu sempre vou para o lado da exortação. Às vezes o irmão fala: pastor, você só fala essas palavras de exortação. E eu falava: Jesus, não quero pregar mais não, porque os irmãos devem achar que eu sou insuportável, chata, só falo essas palavras. Tinha um irmão que falava assim para mim: pastora, o dia que você vem pregar eu já fico meio assim, porque eu sei que você já vai dar uma chulapada na gente. E aí eu falei: pastor Edilson, não me coloca para pregar mais não, porque eu queria chegar aqui e falar uma palavra de amor, ai, vem queridos, mas eu não consigo. E hoje, a hora que eu estava lendo essa palavra, eu falei: Senhor, de novo eu vou falar isso? De novo uma palavra de exortação, e o Senhor falou para mim assim: não é uma palavra de exortação, é uma palavra de amor, porque eu exorto quem eu amo. Essa é uma palavra de amor maior que você pode ouvir. Quanto maior a exortação sobre a sua vida, maior o amor de Cristo sobre você. Porque Deus, Ele só exorta quem Ele ama. E o amor dele é tão grande por nós que Ele não pode nos ver aprisionados nessas cadeias. O amor de Deus por nós é tão grande, Ele é tão misericordioso, que quando Ele nos vê aprisionados na amargura, na ofensa, na vingança, Ele vem para nos libertar. E eu falei: obrigada, Jesus, porque agora o Senhor acabou de me curar também. Porque eu também achava que era, eu entendi tudo. Eu entendi que essa é uma palavra de amor, essa é uma palavra de libertação, essa é uma palavra de cura sobre as nossas vidas. E eu falo isso para vocês, e não faz muito tempo não, porque a gente vai sendo livres das ofensas conforme nós vamos amadurecendo. Conforme nós vamos crescendo em Cristo, o Senhor vai nos libertando de algumas cadeias.
Existem algumas cadeias na minha vida que foram quebradas e não faz muito tempo. E olha que eu tenho muitos anos de convertida. E nos últimos 2 anos, o Senhor me libertou de algumas cadeias de ofensas que eu nem imaginava que eu vivia nelas. Por isso que toda palavra que eu trago para você, querido, Deus ainda fala comigo primeiro. Toda palavra que eu trago para a igreja, eu sei o que eu estou dizendo, porque de fato eu vivi aquilo. E eu por muitos anos vivi nessa cadeia, e é uma luta constante. Eu sou do meu coração, eu falo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, será que eu não estou conseguindo perdoar? Mas eu não quero aqui me lamuriar de maneira nenhuma. Eu não sou vítima da minha história. Nós não somos vítimas da nossa história, amém? Esse negócio de eu sou vítima da minha história, eu sou assim porque meu pai e minha mãe foram assim, não, isso é uma mentira. Nós somos quem nós decidimos ser. Então eu não sou vítima da minha história. Toda a minha história me trouxe aqui hoje para estar falando com você. E quem sabe se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estava aqui. Então eu não quero dizer para você de uma maneira para gerar uma emoção, não, de maneira nenhuma. Eu quero trazer para você como um testemunho. Minha mãe está aqui, ela pode testificar isso. Mas nós tivemos, a minha adolescência, a minha infância foi muito difícil. Muito difícil. Os meus pais, antes de conhecer a Cristo, viviam uma vida muito atormentada. Tinha violência, tinha traições. E eu acompanhei tudo isso. E com 6, 7 anos de idade, eu comecei a desenvolver alguns tiques. E não sei se alguém já... Eu contei isso na Rede Jovens aqui um dia. Eu comecei a desenvolver alguns tiques. E eu lembro muito bem como eles eram. E quando meu pai percebeu, meu pai ficava extremamente irritado, irado. Porque ele achava que eu fazia para provocar ele. Mas eu não sabia por que eu fazia. Era involuntário. E aí, isso começou com 6, 7 anos. E aí minha mãe com 12, 13 anos me levou no médico. E o médico me deu remédio. Não tinha um diagnóstico, a gente não sabia. Na época a gente falava tique. E assim foi durante toda a minha adolescência, durante toda a minha infância. Eu tinha muita vergonha porque os meus amigos ficavam perguntando o que era. Porque daí eu tive vários. Eu piscava, cheirava, tudo que eu ia comer eu cheirava. Eram vários tiques motores. E verbal. Eu emitia sons pela boca. E isso me gerou uma ferida muito grande. Muito grande, eu tinha vergonha. Você quer ver, quando eu estava no meio, aí as pessoas falavam, você está com soluço? Aquilo minha cara queimava de vergonha. E se meu pai estivesse perto, era pior ainda, porque daí eu sabia que ele ia ficar bravo comigo. E aí começou um distanciamento muito grande entre eu e ele. Porque quando eu entrava na sala, ele saía. Ou quando ele estava na cozinha, eu não ficava, porque eu sabia que eu ia fazer e aquilo ia irritar ele. Então houve uma ruptura. Eu era muito ligada a meu pai, muito. E aí nós nos distanciamos muito. E eu ficava muito envergonhada, porque ele chamava minha atenção na frente de todo mundo. E quanto maior era o meu nível de ansiedade, mais tiques eu fazia. E assim foi, por toda a minha adolescência e por toda a minha juventude. Alguns amigos, os amigos mais próximos sabiam. E tá aqui a Sheila e o Heraldo, que me conhece desde pequena. E eu sou amiga da Aimee já há mais de 20 anos. E eles são uma das pessoas por eu estar aqui também, porque eu era amiga da Aimee e eles são muito crentes. E eu tinha vergonha, eu falava assim, eu tenho que andar certa, porque eu vou lá na casa da Sheila, ela quer saber, ela fala, e aí, vamos para a igreja? Ela me levava para a igreja junto. E eu falo para a Aimee, eu queria que os meus irmãos tivessem uma amizade igual eu tive, porque a sua amizade me blindou e me protegeu. E hoje eu estou aqui porque você me ajudou na época mais difícil da minha vida. E a Aimee era muito engraçada, porque ela me defendia. Alguém perguntava, ela já entrava no meio, ela é grossona assim, né? Frescura, quem quer saber, curioso? E ela me defendia, e eu andava junto com ela, e eu ficava assim, sabe? E aí, às vezes, quando eu estava muito atacada, ela falava, se acalma aí, ela falava. E aí, ela me defendia, e alguns amigos mais próximos já sabiam, e ninguém me perguntava mais. Mas foi assim. E eu morria de vergonha, eu tinha muita vergonha, aquilo era uma ferida. Gente, eu estou contando para vocês, é a maior prova de que eu sou curada, porque eu não podia falar que eu já chorava. Era uma ferida muito grande dentro de mim. E eu achava que eu não ia casar, porque eu falava, meu marido vai ter vergonha. O Michel nunca perguntou, nunca. Aí um dia eu contei para ele, né? Nunca me questionou, nunca. E eu ficava perto dele, daí eu ficava ansiosa, porque eu estava perto dele, aí eu fazia um monte. E ele não me perguntava. Eu falava, meu Deus, eu vou casar com esse homem, ele não quer nem saber o que eu tenho. E o dia que eu contei para ele, ele falou assim, nossa, eu nunca percebi.
Falei, oh, Jesus, obrigada. E foi assim, queridos. Eu fui descobrir, com 23 anos, que o que eu tinha é uma síndrome chamada Tourette. Ela atinge, eu falo, eu sou exclusiva mesmo, porque ela atinge 1 em 1 milhão. E ela ocorre mais nas mulheres. E quando eu fui no neuro, que daí a gente foi tentar descobrir como era, e o neuro falou, Débora, você convive bem já? Eu falei, hoje eu já convivo bem, porque hoje eu já estou mais, né, nem ligo mais, se falo, se não falo. Ele falou, não, hoje eu posso te medicar, mas isso vai trazer outras coisas em outras áreas. Eu falei, não, doutor, tá tudo certo. E eu fui nos encontros e as pessoas falavam assim para mim, você não foi curada porque você não aceitou a cura, porque você não recebeu a cura de Deus, porque Deus, certeza que Ele te curou. E essas coisas começaram a me ofender e me ferir, porque eu pensava, meu Deus, mas eu sou bem tranqueira mesmo, porque eu não consigo acreditar na cura de Deus. Eu falava, meu Deus, que coração terrível esse meu, de pedra, porque eu não consigo viver essa cura de Deus. E aí com 23 anos eu descobri que era uma síndrome, eu descobri que era um sistema neurológico, e daí tive todas, né? Eu entendi, amém. Só que eu tenho um filho. E o Theo, quando fez 6 anos de idade, ele começou a desenvolver a Tourette. E quando eu vi que ele estava desenvolvendo alguns tiques, ali a minha ferida veio à luz. Porque eu achava que eu estava curada. Eu achava que aquilo não me feria mais, não mexia mais comigo. Mas quando eu vi o meu filho daquele jeito, aí eu fui para a cruz. E um dia o Michel falei, amor, vai lá para o quarto que eu vou ficar aqui atrás, eu vou orar. E eu sentei na mesa da minha varanda, e ali eu entrei em juízo com Deus. Falei, Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito meu filho viver tudo que eu vivi. Aí eu já comecei a pensar em todos os bullying, eu já comecei a pensar em tudo eu comecei a pensar. Comecei a pensar no meu pai de novo. Falei, meu Deus, meu pai vai ver esse menino fazer isso e vai repetir tudo. E naquela noite eu tive uma oração tão sincera a Deus. Falei, Senhor, eu te servi. Os meus filhos são teus. Eu não aceito meu filho viver isso de novo. E o Senhor falou assim para mim: você achava que você estava curada, mas você não estava curada. E agora você está entendendo o que o seu pai passou com você. Porque eu culpava meu pai. Eu achava que meu pai não teve sabedoria. Mas eu estava na mesma condição do meu pai, fazendo da mesma maneira que meu pai fazia comigo. Eu estava cobrando ele, repreendendo ele. E Deus falou para mim assim: você está repetindo a mesma história. Você está fazendo do mesmo jeito. Eu permiti isso para você entender que você não está curada, que essa ferida ainda está aí. Essa ferida ainda está escondida dentro do teu coração. E aí naquela noite eu falei: Senhor, eu perdoo meu pai. Agora eu sei o que ele passou, ele também não sabia. E aí o Senhor falou para mim assim: e se eu não curar? E se eu não fizer? E eu falei: Deus, se o Senhor não curar ele, nós iremos te servir do mesmo jeito. Eu vou pregar do teu amor e do teu poder do mesmo jeito. Só que eu quero que o Senhor me ensine a lidar com isso. Eu quero que o Senhor me ensine, me dê sabedoria para dar uma qualidade de vida melhor para ele, para fazer com que ele não passe pelo que eu passei. E aí ali nós tivemos uma oração muito sincera com Deus. E eu falei para o Michel: amor, nós vamos procurar ajuda. Eu quero dar uma qualidade de vida para o Theo que eu não tive. Então vamos. E naquele dia eu vi que realmente eu precisava liberar meu pai. Eu liberei meu pai naquela noite, em específico disso, nessa área. E o Theo por mais uns dias ele ficou daquele jeito. Eu aprendi a me controlar e aprendi como lidar com ele. E o médico me falou: olha, isso é hereditário, pode ser que aconteça com os teus filhos e tal. Só que eu descansei meu coração em Deus. Falei: Senhor, a única coisa que eu quero é dar uma qualidade de vida para ele. E me ensine a lidar com isso. E agora ele começou a ir para as terapias, porque ele teve muito agitado e esse e aquilo. E a gente conversando com a psicóloga, a gente se deu conta que já faz 1 ano que ele não tem um tique. Já faz 1 ano que ele não dá um vocal, nada. Porque antes era todos os dias, no nível de ansiedade era igualzinho eu. E aí a gente foi procurar uma terapia e a gente percebeu que ele já não tinha mais. A gente percebeu que ele já não faz mais. E talvez o início dele foi para que Deus curasse algo dentro do meu coração, que se não tivesse acontecido eu não ia ser exposto. Entende? Eu não quero contar para você não é uma questão de tristeza nem de dor. Não, eu quero te dizer que às vezes existem feridas dentro do nosso coração que nós nem imaginamos que nós temos, mas ela está aí escondida e nos limitando de viver aquilo que Deus tem para nós.
Às vezes nós temos feridas dos nossos pais, dos nossos companheiros, das nossas esposas, dos nossos amigos, sei lá, dos chefes, de tantas pessoas que nós convivemos, que a gente nem imagina. Mas isso te limita a viver aquilo que Deus tem reservado para você. Aquilo era uma ferida que eu não sabia que eu tinha. Eu achava que já estava resolvido dentro de mim. Mas naquela noite eu vivi verdadeiramente a cura de Deus nessa área. E hoje nós conseguimos lidar com ele de uma maneira diferente. E ele não faz. E se fizer também, amém, não tem problema. O que eu quero te chamar a atenção nessa noite é: quais são as cadeias que você está aprisionado nesses dias? Quais são as cadeias que tem te aprisionado nesses dias? Quais são as feridas que você precisa ser curado nesses dias? Nós precisamos abrir a mão do pagamento da dívida. Nós precisamos parar de pensar assim: não, ele tem que sofrer. Eu quero que ele sofra tudo que eu sofri. Eu quero que ele passe por tudo que eu passei. Talvez você foi abusado ou foi abusada. Não, eu quero que aquela pessoa sofra. Mas nessa noite Deus está nos chamando: abra a mão da dívida. Porque quando você abre a mão da sua dívida, Deus é que torna um juiz. Quando nós abrimos mão da ofensa, quando nós abrimos mão da vingança, o nosso Deus é que torna o nosso juiz. E a palavra fala que Ele é o nosso único juiz perfeito, que não há falha. Ele é o único justo juiz. Eu quero te convidar nessa noite a você abrir mão disso. Abrir mão desses sentimentos, liberar perdão. Você sabe que tem pessoas que você precisa perdoar. Você sabe que tem pessoas aí escondidas no teu coração que você fala: não, essa pessoa aqui, ó, eu não deixo ninguém mexer. Nesse quartinho aqui eu não deixo ninguém tocar. Mas nessa noite Deus quer abrir esse quartinho, quer limpar esse quartinho, quer trazer luz para esse quarto. Nessa noite Deus quer te libertar das mãos de Satanás. Deus quer nos libertar da mão do inferno. Deus quer nos libertar de todas as cadeias que nos aprisionam. Cadeia de rejeição, cadeia de abuso, cadeia de traição, cadeias de mágoa. O Senhor quer nos libertar, porque essa vingança não cabe a nós. Essa vingança vem do Senhor. Quando nós vemos Davi, teve a oportunidade de matar Saul, e Saul perseguia Davi. O sonho de Saul era matar Davi. E Saul teve inveja de Davi por algo que ele não tinha controle. E ele teve duas oportunidades de matar Saul. E quando ele teve a oportunidade, ele falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E era uma questão já de vida e morte, porque Saul perseguia Davi mesmo. Ele queria matar Davi. Davi vivia fugindo. E a palavra fala que quando Saul foi morto, e o servo foi correndo contar para Davi: olha, eu matei aquele que te perseguia. Porque ele achou o quê? Que Davi ia exaltar ele. Ele achou que Davi ia ficar feliz. A palavra fala que Davi mandou matar ele. Falou: quem você acha que você é para tocar no ungido do Senhor? Mandou matar ele. A palavra fala que Davi caiu em prantos, rasgou as suas vestes. Ele chorou por Saul. Ele chorou por um homem que o perseguia. Então, que evangelho nós estamos vivendo? E talvez seja uma palavra difícil. Talvez você está pensando assim: você não sabe o que eu passei, pastor. Você está mandando liberar uma pessoa que você não sabe o que essa pessoa fez por mim. Não, eu não sei de fato. Eu sei que nós também não somos bons o suficiente para ser perdoado por Deus. Nós só prestamos um pouquinho porque Cristo habita dentro de nós. Mas se não for Cristo, nós somos os piores dos piores. Você já viu aquela pessoa? Você quer saber quem ela é? Dê poder a ela? Às vezes nem nós nos conhecemos quando nós temos poder e dinheiro. Olha para dentro do teu coração aí. Se você fosse uma pessoa muito poderosa, será que você se compadeceria de outras pessoas também? Talvez não. Então a gente está se achando bom demais. Nós precisamos ser livres. Eu quero que você lembre comigo a história de José. José teve todos os motivos para ser amargurado. José, os seus irmãos tiveram ciúmes dele por uma coisa que ele sonhou com os irmãos tiveram ciúmes dele. Os irmãos venderam ele, passaram sangue, rasgaram, tiraram a veste que o pai tinha dado. José foi vendido, depois ele foi revendido para os egípcios, até que ele caiu na casa de Potifar. E Potifar viu que o Senhor era com José, e viu que tudo que José tocava prosperava. Então Potifar passou
tudo das mãos dele na mão de José para que José cuidasse. José era um homem de confiança de Potifar. Ele serviu aquele homem, ele foi fiel àquele homem. E foi fiel a Deus, porque quando a mulher de Potifar quis se deitar com ele, ele fugiu. E aí Potifar prendeu ele, porque Potifar acreditou na versão da sua esposa. Então ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi revendido. Depois Potifar jogou ele na masmorra, no cárcere dos prisioneiros do rei, do palácio. E ele ficou preso lá por anos. Por anos. E aí foi lançado o rei e o copeiro naquele lugar. E aí José revela o sonho do copeiro do rei, do copeiro e do padeiro. E aí José fala, olha, o copeiro daqui 3 dias vai sair, o padeiro daqui 3 dias vai morrer. E falou para o copeiro, quando você sair daqui, você lembra de mim, fala de mim para o rei. E a palavra fala que o copeiro saiu e se esqueceu de José completamente, nem lembrava. Ele ficou mais tempo preso até que ele pudesse aparecer no momento certo. Mas nós vemos na Bíblia José falando, Senhor, eu sou fiel. Como o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Como o Senhor permitiu os meus irmãos me vender? Como o Senhor permitiu mais uma vez, Senhor, eu ser preso? A gente vê isso na Bíblia? Momento nenhum. Em todos os momentos que José era vendido, quando José caiu na prisão, em todos esses versículos vai estar escrito, e o Senhor era com José. E aí José ficou lá mais um tempão preso, até que o rei teve um sonho, e aí chamou José para interpretar esse sonho, e aí até que chegou o momento que José foi restaurado e foi colocado como príncipe do Egito. Ele se tornou governador daquele lugar. José tinha 17 anos quando ele foi vendido. Era um menino. E depois que José se tornou governador daquele lugar, ele governou por alguns anos, e a palavra fala que houve fome e os seus irmãos vieram até ele. E naquela época ele já era governador. Então, José, ele era o detentor de todo o poder. Ele tinha a oportunidade de se vingar dos irmãos, não tinha? E a palavra vai dizer o seguinte, quando os irmãos chegaram, José olhou para os seus irmãos e de imediato ele reconheceu os seus irmãos. Você imagina a dor. Você imagina como eram os sentimentos de José. Às vezes isso acontece conosco, um irmão é mais preferido que um outro, o pai prefere mais um do que um outro. São tantas dores que a gente carrega, são tantas feridas que a gente carrega no nosso coração. E José, quando olha seus irmãos, ele os reconhece de imediato. E ele tinha toda a oportunidade de se vingar. Mas eu quero ler com vocês esses versículos aqui. Eu quero que você entenda que maravilhoso é você viver livre. Porque isso aqui nós vamos ler a história de um homem que era livre da ofensa, que era livre da vingança. Ele era livre de todos esses sentimentos. Lá em Gênesis 45, no versículo 2, diz assim: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, e vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque eles ficaram atemorizados perante ele, porque eles pensaram, agora nós estamos mortos, porque agora ele vai matar, vai acabar com tudo, vai se vingar. No versículo 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E lá no versículo 8 diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E lá no versículo 14 diz assim: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. E José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, depois que os seus irmãos falaram com ele. Esse é o choro de um homem livre. José entendeu que tudo o que ele tinha passado era para a conservação da aliança com Deus. José entendeu que toda dor, que toda ofensa, que todo mal que foi causado a ele, foi para que a glória de Deus se manifestasse no futuro. José falou: não fiquem entristecidos, não se preocupem, porque vocês até tentaram fazer mal, mas Deus mudou o mal para o bem.
Não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que usou essa estratégia para que eu pudesse vir antes de você e para que eu pudesse me tornar governador do Egito, para que pudesse preservar a vida de vocês. Vocês conseguem entender que existem algumas coisas que Deus permite, algumas dores, algumas ofensas que Deus permite nas nossas vidas, não para nos matar, não para nos entristecer. Deus permite porque Ele sabe que aquela dor e aquela ferida um dia vai ser um grande testemunho da glória de Deus. Deus usa as nossas dores e que das nossas feridas saia poder para curar, que das nossas dores saia poder para curar, que das nossas ofensas a glória, o nome de Jesus possa ser glorificado. Quando nós entendermos que todo mal, toda tristeza, toda dor que nós passamos nas nossas vidas, tudo isso é um testemunho que está sendo gerado dentro de nós, nós caminhamos de uma maneira diferente. Quando nós somos ofendidos, nós entendemos que Deus está gerando em nós paciência e domínio próprio. Quando nós somos feridos e conseguimos liberar perdão, nós estamos entendendo que Deus está trabalhando em nós. E um dia nós vamos poder ajudar outras pessoas nessa mesma condição. Hoje eu estou falando com você e eu sei das feridas que Deus me curou. E eu sei quantas pessoas eu precisei perdoar para estar aqui. E eu consigo falar com essas pessoas de uma maneira tranquila. Existem algumas pessoas, queridos, que vão nos ferir. Nós precisamos perdoar, mas nós não precisamos conviver com essas pessoas. Está tudo bem. Mas existem algumas pessoas que nós precisamos perdoar e nós precisamos conviver. Principalmente quando for pai e mãe. E aí nós pedimos sabedoria do céu para aprender a lidar com essas pessoas e para poder blindar o nosso coração. E nessa noite eu quero te convidar, nosso tempo já foi, eu quero te convidar a você abrir mão, a você sair desse cárcere da ofensa, a você sair deste lugar aí que está te aprisionando, a você ficar feliz quando algo acontece, porque você sabe que Deus está no controle, cuidando de todas as coisas. Nós podemos até ser vítimas, mas isso não nos dá o direito de querer vingança sobre as pessoas. Eu quero te convidar nessa noite a você decidir sair dessas cadeias. Como eu faço para ser livre? Eu preciso reconhecer que eu preciso ser curado e liberto. Eu preciso abrir mão do orgulho e da vingança. Eu preciso liberar perdão verdadeiramente. Não é um sentimento, a gente não sente vontade de perdoar as pessoas. Se você esperar o momento certo de você sentir, você não vai sentir nunca. O perdão é uma decisão. Eu preciso externar o que eu estou sentindo para outras pessoas. Lá em Tiago, se não me engano, 1:5 vai dizer: confesse teus pecados uns aos outros para que sejam curados. Então existem alguns níveis de ofensas que nós precisamos confessar para que isso seja curado. Eu preciso romper com o domínio de Satanás. E eu preciso estar disposta a receber cura e libertação. Se coloque de pé, nós vamos orar nessa noite.